especialista em aplicações da Univa Scientific. E hoje a gente vai tratar a respeito do Foromax Plus, como utilizar, não vai ser unicamente hoje de utilização do equipamento. Eu estava discutindo aqui com o professor, amanhã a gente vai fazer uma discussão introdutória sobre o que é fluorescência. Para quem não conhece, nunca trabalhou, tanto eu quanto o William, a gente tem doutorado nessa área de fluorescência. Então, nós dois viemos da Unicamp e a gente vai ter essa discussão amanhã. Eu sou da Univa, o William é nosso representante de uma empresa chamada Setup, ele está aqui hoje também para mim ser treinado. E, então, eu vou começar apresentando aqui o equipamento. Então, vocês têm um Foromax, que ele é um espectrofluorímetro. Ele tem uma fonte de excitação e um detector de emissão. Essa parte aqui é toda eletrônica para medição de tempo de vida. A gente vai ver hoje também como fazer essa medida. O que eu recomendo na hora de ligar o equipamento? Então, primeiro liga o equipamento. Ligou o equipamento, espera ele acender a luz. Vocês vão ver a luz aqui do lado. Acesa. Acendeu e apagou? Espera acender a luz e aí liga o computador para que na hora que você ligar o computador já esteja energizado e o Windows reconheça o equipamento. Algumas vezes, se você ligar primeiro o computador e ligar o equipamento depois, ele acaba não reconhecendo. Tá? Então, para ligar o procedimento é esse. Se vocês forem fazer uma medida quantitativa, a lâmpada, na hora que ela acende, ela dá um pico e ela começa a flutuar ao longo do tempo. Então, o ideal é ela aguardar uns 20 a 30 minutos para que a lâmpada se estabilize. E aí vocês façam as medidas quantitativas que vocês estão fazendo. Se for só uma análise qualitativa, não tem problema, você pode ligar e já fazer, porque não vai mudar o espectro. Vai alterar se você estiver comparando intensidades de um dia para o outro. Então, por isso que eu recomendo vocês aguardarem esse tempo. Talvez seja interessante projetar a tela, porque não sei se todos vão conseguir ver. Se tivesse. Pode ser, né? Aqui tem. Então você remove e coloca um acoplador de espelhos aqui. Então, aqui é onde vem a luz de estação. E aqui é a entrada do monocromador de emissão, que é onde a gente vai detectar a luz gerada pelo material que você está estudando. Então você faz um acoplamento com espelhos e aí direciona para o microscópio. Possam entender o que vai acontecer aqui. Então, na espectroscopia de fluorescência, de luminescência, o nome correto é espectroscopia de luminescência. E nesse caso é fotoluminescência, porque a gente está usando fótons para excitar a amostra e para medir o fóton sendo emitido. Então aqui a gente vai usar uma luz para excitar a amostra, que ela vem dessa direção. Então aqui na frente, depois vocês podem vir aqui, tem uma saída da luz e a 90 graus a gente tem a entrada da luz. Então vai excitar a amostra pela frente e a 90 graus será coletada a luz emitida por essa amostra. Para isso, a gente usa monocromadores tanto na excitação quanto na emissão para garantir o comprimento de onda que está incidindo na amostra. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer sempre que vocês ligarem o equipamento para garantir a qualidade da medida de vocês é verificar se esses monocromadores estão nas posições corretas. Se o comprimento de onda que ele está emitindo é exatamente o que é para ser emitido. Então, a gente vai usar aqui o software Fluorescence. Então, não sei se vocês aqui usam o Origin para trabalhar o tratamento de dados. Então, a base do software é o Origin. Então, é o Origin com uma cara, uma máscara da Oriba para que você consiga operar o instrumento. Então, na hora que você iniciar o instrumento, essa tela que você vai ter, e a gente vai clicar aqui no Enter para que aconteça a primeira comunicação entre o instrumento e o computador. Então aqui ele está fazendo um check dos dois monocromadores, que vocês estão vendo aqui, excitação e emissão,
e os detectores que ele tem. Ele tem o detector S, que é uma fotomultiplicadora, que vai detectar o sinal da amostra de vocês, e ele tem um detector R, que esse detector R é para monitorar o sinal da lâmpada. Vocês vão entender isso mais para frente na hora que eu fizer o espectro de excitação, mas vocês vão entender para que a utilidade desse detector. Então agora a gente vai aqui na aba espectro e vai fazer um espectro de excitação para calibrar primeiro o monocromador de excitação, a luz que está chegando na amostra. Aqui a gente não vai alterar nada, então os valores são esses padrões, e eu vou deixar ativado somente o detector R1. Feito isso, agora eu vou executar a medida, e aí nós vamos ver o espectro de emissão da lâmpada de xenônio. Esse equipamento é equipado com uma lâmpada de xenônio e ela tem algumas linhas características. A gente vai olhar a linha mais intensa, que é a linha em 467 nanômetros. Essa intensidade alcançada aqui durante essa medida, ela vai ajudar vocês também a monitorar a vida da lâmpada. Então, com o decorrer do tempo, esse 1.5 ali que a gente conseguiu hoje, ele vai caindo. Então, quando chegar lá para 0,7, 0,6, está na hora de trocar a lâmpada. Tá? Então, aqui ele já finalizou, eu posso salvar o projeto ou simplesmente cancelar para salvar depois mais para frente. Um duplo clique na tela para que eu possa usar as ferramentas. E aí eu vou verificar essa linha mais intensa, que ela está em 466. Então, ele está 1 nanômetro deslocado. Não sei se vocês já usaram, desde que o Felipe instalou ou não, mas se teve alguma variação de temperatura da sala, isso pode ter acontecido. Mas é normal, esse 1 nanômetro é comum acontecer esse deslocamento. Como que a gente agora vai trazer isso de volta para 467? Então agora nós vamos usar essa outra ferramenta aqui, que é o repetir o experimento anterior. Então um clique lá e a gente vem para essa ferramenta aqui de Real Time Control. No Real Time Control, eu vou ter, como o nome me diz, o controle em tempo real do equipamento. E eu venho aqui em monocromador. E aqui eu vou colocar na posição de controle o valor que eu encontrei, 466. Pressiona Enter para que o monocromador se posicione naquela posição. E Calibrate Excitation 1. E aqui eu vou dizer para ele o valor que era para estar, que era o 467, Enter. Ele vai colocar aqui 466997, isso aqui é devido ao motor do monocromador que está ali dentro, para o driver desse motor. E aí agora a gente cancela e executa o experimento de novo para ver se ele está na posição correta. Fazer, porque que agora eu estou explicando, mas é um procedimento que você não leva 10 minutos para fazer. E se você for trabalhar com compostos que tem a lantamina, por exemplo, que são linhas de emissão, esse 1 nanômetro que a gente viu de diferença hoje vai influenciar na sua interpretação depois. Então eu recomendo que faça. Não é obrigatório, mas recomendável. Para garantir a reprodutibilidade das condições.
feita a calibração do monocromador de excitação, agora a gente vai para o monocromador de emissão. E por que eu tenho que calibrar primeiro o de excitação? Porque na emissão a gente vai usar o ramo da água para calibrar. Então agora eu vou fazer um espectro de emissão, ele vai excitar em 350 e vai ler de 365 a 450. Nessa faixa o ramo da água vai estar em 397. Então a gente vai analisar a posição dessa banda. Aqui, deixa eu só pegar aqui. Mas vocês podem fazer com água destilada, se vocês tiverem água miniquê também, é até melhor. Então coloca a cubeta de água. Também está colocado, o procedimento é o mesmo da excitação. Clica no botão branco, em TC, monocromadores. Aqui é um ponto de bastante atenção, porque você tem agora excitação e emissão. Algumas vezes a pessoa não clica aqui no emissão, mantém na excitação e coloca os valores na excitação e acaba descalibrando a excitação que você acabou de calibrar. Então, clica em emissão, coloca o valor que você acabou de encontrar, calibrate, 397, ok, pode cancelar e executa novamente. Ele seleciona automaticamente o detetor que você está usando para emissão e excitação, pelo que eu vi. Então, tinha alguns equipamentos antes que você tinha que dizer se você queria o sinal S, o sinal R, e algumas coisas Aqui R você sobre pode S. selecionar uma também. coisa assim. Sim, você pode selecionar. É que por padrão, nessa medida, ele já selecionou S. Mas eu vou mostrar depois. Esse aqui também só tem um. Mas não, são dois, tem um aí também. Ah, não, sim. 397. Então agora a gente garante que o instrumento está calibrado e todas as medidas serão precisas. Alguma pergunta nessa parte? Como calibrar? Ok. Amanhã depois vocês vão fazer o procedimento. Agora eu vou mostrar como que usa as ferramentas do software. Eu vou usar uma amostra padrão de sulfato de quinino. Então, eu vou mostrar todos aqueles botõezinhos que tem ali na hora que a gente clica no M. Qual cubeta? Pode ser de plástico, qualquer. Depende da sua região de excitação e região de emissão. O equipamento é É tranquilo, tem que ser as 4 fases polidas. Aí, se você estiver excitando no ultravioleta, tem que ser uma cubeta de quartzo. Mas se você estiver trabalhando no visível, excitação e emissão no visível, você pode trabalhar com uma de vidro, não tem problema. A gente trabalha aqui com 2 tipos de cubeta que tem na lista. Uma é essa daqui para líquidos voláteis, que ela tem uma rolinha. Então você tampa aqui, ela tem uma tampinha de teflon. E a outra, eu prefiro usar essa daqui para soluções aquosas, que ela é aberta. Então ela é mais fácil para limpar, tudo isso. Então, Essas são de quartzo. são de quartzo. Sim, a mais versátil possível vai ser de quartzo. Vai ter uma região de transparência. Se for usar também de plástico, é bom pensar no material do sorvete, porque o plástico pode corroer. Então, essa vai funcionar do equipamento, porque
ele aceita qualquer coisa. Tanto que vocês têm um suporte de sólido, né? Você pode medir até sólidos aqui. Se você quiser medir um filme fino, um filme depositado em vidro, por exemplo, pode colocar aqui e medir também. Pó. Pó também. Ela precisa fazer diluição? Não. A não ser que você tenha uma quantidade muito pequena de pó, você pode fazer uma diluição em sulfato de bário. Aí você dilui ali aproximadamente 1% para fazer a medida. Mas não tem necessidade, você pode fazer com o pó direto. Qual que é a É que esse, onde que está o suporte do sólido? Ele é um suporte meio grande. Quantidade bem grande. Tá. Mas o William está pegando aqui a foto de um outro que a gente tem lá no Oriba, que aí é um outro suporte completo. Que você regula a profundidade e ângulo. E aí você trabalha com 2 miligramas de pó. Por exemplo, quando o Felipe Siqueira veio, a gente tentou colocar uma fita de carbono e aí colocar o pó na fita de carbono para usar protocolo. Tem algum problema ou pode fazer esse método? Eu não sei se a fita de carbono tem fluorescência, eu teria que ver isso aí. Porque pode ser que a fita de carbono tenha fluorescência. E aí ela vai interferir. Mas no software você tem a opção aqui de, na hora que você está fazendo a emissão, de remover o branco. Ah, sim, aí dá pra Então fazer você o branco. pode fazer o branco com a fita e depois a fita mais sólida. Se você quiser, a gente pode testar isso amanhã. Porque hoje eu vou fazer mais ou menos uma demonstração do equipamento. Depois que terminar e a gente faz uma acessória e responde dúvidas. Se der tempo, a gente pode até fazer hoje, não sei até que hora você está aqui. E aí amanhã é o dia inteiro também, que aí hoje eu faço eu operando e amanhã eu coloco vocês para operar. Tá, então eu vou preparar para isso, para amanhã mesmo. E a limpeza, por causa da contaminação. Isso aí está tentando remover. Bom, agora que está calibrado, a gente vai para uma amostra real, mas essa é uma amostra padrão de sulfato de quinil. Quando eu não tenho ela, eu costumo usar água tônica, que é um dos componentes da água tônica. Depois vocês veem aqui, é um azul bonito, que fica aqui emitindo. Então a gente agora vai trabalhar com todos esses tipos de medidas que tem aqui. Então eu vou passar desde o espectro, que é o que a gente já fez, mas agora para uma amostra, um espectro de medida cinética, o 3D e o single point. Cinética, como o nome diz, a gente vai medir o espectro ao longo do tempo, então eu posso analisar somente a evolução de um único ponto ao longo do tempo, então eu monitoro um par de comprimentos de onda, quando eu já sei excitação e emissão, e eu monitoro isso ao longo do tempo. Então, uma reação de fotodegradação, por exemplo, eu vou ter a intensidade inicial e ao longo do tempo ela vai decair. Ou uma fotocatálise, onde eu vou ter o meu produto quase nada e aí eu vou formando o meu produto que seja fluorescente. O 3D, que eu acredito que é o que vocês mais vão gostar, porque sempre me perguntam como eu sei onde excitar e onde vai emitir se é uma amostra que eu nunca medi. O 3D vai resolver esse seu problema. Single point, quando a gente já estudou toda a amostra e a gente quer fazer, por exemplo, uma curva de calibração. Então eu monitoro um par de comprimentos de onda, de excitação e emissão, e eu construo minha curva de calibração, depois eu meço os desconhecidos. E também jogo nessa curva para determinar a concentração. Então vamos começar lá pelo espectro. Então aqui em espectro, a gente tem espectro de emissão, espectro de excitação e o espectro síncrono. Eu vou começar por um espectro de emissão. Aqui no espectro de emissão a gente vai fixar um comprimento de onda de excitação e vai varrer uma faixa de comprimentos de onda que é onde acontece a emissão. Então, não sei o quão familiarizados vocês estão com fluorescência, mas em geral, não é sempre, há exceções,
O comprimento de onda de excitação sempre será menor que a emissão. Então, eu vou excitar em um ponto e ler acima desse ponto. Como eu falei, existem exceções. Existe um fenômeno chamado de upconversion, onde você excita no infravermelho e lê no visível. Então, aí não é verdade o que eu estou falando, mas, em geral, excita em um ponto e lê assim. Aqui, digamos que a gente não saiba onde é a excitação do sulfato de quinino. Eu vou chutar um valor, eu geralmente coloco ali no ultravioleta, 350 está ok. No laboratório, quando eu estava no mestrado, a gente tinha umas lâmpadas, aquela lâmpada bactericida em 254 nanômetros e uma outra 350, se eu não me engano. Então a gente olhava a amostra ali em uma daquelas duas lâmpadas para ter uma ideia de onde começar a excitar. Então o que a gente faz? Dava uma olhada ali na lâmpada, excitou na 250. Então eu vou excitar em 250 aqui, vejo a emissão e depois eu vou fazer um estudo dos espectros. Mas, como eu falei, eu vou mostrar o 3D depois, que você já vai tirar isso de uma única vez. Então aqui, eu já conheço essa amostra, eu sei que a slit dela tem que ser bastante fechada. Então eu vou excitar em 350, vou começar um pouco depois de 350, aqui está em 365, e vamos ler até próximo de onde vai gerar um harmônico. Então esse 350, ele vai gerar um sinal em 700 nanômetros, que é quando a luz refletir e chegar no detector, eu tenho 2 vezes 350 ali e eu vou gerar um sinal. Então eu posso parar antes ou usar uns filtros de corte. Agora eu vou parar antes, mas depois a gente vai trabalhar com os filtros de corte. Incremento. Quantos nanômetros o monocromador vai andar entre um ponto e outro? E a slit, tanto a slit aqui embaixo quanto lá em cima, é a abertura física que vai deixar passar a luz. Então a slit ela também vai determinar a resolução do seu espectro. Quanto mais fechada, maior a resolução. O que significa esse número 1? Quando eu tenho uma reflexão da luz que vem do monocromador ali de excitação, esse 1 nanômetro é a largura meia altura desse pico que eu selecionei. Então 350, eu vou ter o pico centrado em 350, porém ele não vai ser só uma linha, ele é um espectro contínuo, ele vai construir uma banda. Então a largura meia altura aqui desse pico é esse 1 nanômetro que eu estou utilizando. Vocês podem baixar isso até 0,1 nanômetro aqui nesse equipamento. Então vocês podem chegar em alta resolução aqui, usando o Fluoromax. Então, feita a configuração do comprimento de onda de excitação e da faixa de emissão que eu vou ler, agora sim eu vou para a sua pergunta sobre os detectores. Então aqui eu tenho os 2 detectores. O S1 é o meu sinal bruto, que é o sinal do meu detector PMT. E o R1, que é o sinal do detector que monitora a lâmpada. Aqui nesse caso eu não preciso do sinal de R1, porque a lâmpada ela vai estar em um único ponto fixo e eu vou variar somente a emissão. Então, a única correção que eu vou habilitar aqui é a correção da resposta da fotomultiplicadora, que é uma correção feita em fábrica. Se vocês pegarem o manual, a tabela o datasheet da fotomultiplicadora, vocês vão ver que ela tem uma resposta baixa lá no ultravioleta, no visível ela tem uma resposta excelente, e lá para o infravermelho ela começa a perder de novo sensibilidade. Então esse correction vai aplicar pesos a cada um desses comprimentos de onda onde a sensibilidade da fotomultiplicadora é menor. E a gente vai habilitar aqui também o Dark Offset, que esse Dark Offset é todo o ruído eletrônico gerado pelo próprio instrumento. Então na fábrica, quando eles estão construindo o equipamento, eles levam ele para uma sala escura e medem o ruído eletrônico que é gerado na fotomultiplicadora, que é aplicado nesse Dark Offset. Tá? Outros parâmetros que a gente tem aqui para alterar é o tempo de integração, que é o tempo que eu vou ficar lendo em cada ponto. Aqui, como eu sei que é uma amostra padrão, eu vou deixar esse tempo baixo, mas depois, quando a gente for trabalhar com amostras reais, a gente vai mexer nesse tempo. Outro ponto, accumulations. Então eu posso fazer
mais de uma medida de forma simultânea, sem precisar ficar clicando ali para executar a medida. Então, se você quer fazer 3 medidas, você pode colocar aqui como stacker, scans, que ele vai colocar um espectro após o outro. Então, ele te dá 3 espectros separados, independentes. O summer, a cada ciclo, ele vai somando com o espectro anterior, e o average, ele vai fazer uma média entre os espectros. E os ciclos então eu posso fazer também o ciclo sem delay, seria como o stacker spectrum. Então ele vai fazer um, depois faz outro terceiro. Manual delay, eu determino o tempo manualmente. Ele tem uma porta aqui de gatilho, então eu não preciso estar do lado do equipamento. Eu posso ter um gatilho e disparar essa medida em intervalos regulares. E o time delay, time interval, são basicamente a mesma coisa. O delay, ele vai fazer a primeira medida e dar um delay entre a primeira e a segunda medida, e assim sucessivamente. E o intervalo também vai dar esse mesmo intervalo de tempo. Então, aqui eu não vou usar nenhuma dessas, mas para vocês saberem que existe. E como eu habilitei as correções, eu preciso vir aqui, selecionar o sinal corrigido e adicionar aos sinais que serão exibidos. É muito importante nesse ponto que você sempre leia o S1. O S1 é o sinal bruto da fotomultiplicadora. E esse sinal ele satura em 2 milhões de contagens. Então, se você está vendo que esse sinal está chegando próximo a 2 milhões, para a medida para não saturar o detector. Saturou uma vez? 2? Não tem problema. O problema é saturar toda hora, saturar direto, toda medida que você for fazer está saturando. Uma hora o detector não aguenta e ele para de funcionar. Então, é um ponto de bastante atenção aqui, manter sempre o S1. Então, feitas todas as configurações, agora a gente executa a medida de emissão. E aí aqui a gente vai monitorar o sinal amarelo. Ficou em torno de 400 mil, tem um sinal ok, não passei nem perto dessa situação. E eu já tenho um sinal que tem uma relação sinal-ruído bastante boa, não é um sinal ruidoso. Se tiver saturando, a gente diminui. Oi? Se tiver saturando, a gente diminui o tempo? Você pode diminuir o tempo, você pode fechar a fenda também. Aí você pode, aqui eu estou trabalhando com as duas fendas iguais, mas você pode fechar só uma delas, fechar só a estação ou só a emissão. Então, como eu trabalhei com o lantanídeo, o lantanídeo às vezes ele tinha a emissão fraca. Então eu abria bastante a estação para que vários fótons chegassem ali, porém eu fechava a emissão para definir a emissão, porque eu quero uma definição da emissão. Quando eu estou fazendo a estação, eu faço ao contrário. Eu abro a emissão para que qualquer fóton seja detectado e eu tenho uma definição da estação. Tá? Aí aqui, um outro ponto que eu gostaria de deixar claro é, apesar de eu estar falando em espectro de excitação e espectro de emissão, o espectro fluorímetro ele sempre detecta emissão. Por quê? Quando eu estou fazendo um espectro de excitação, eu estou fazendo uma varredura dos comprimentos de onda de excitação, porém quem está monitorando é o monocromador de emissão. Então, joguei um comprimento de onda, resultou em emissão? Não. Então ele não registra nada. Resultou em emissão? Resultou. Então ele vai registrando dessa forma. Então, sempre eu vou estar trabalhando com emissão. Aqui agora a gente tem o nosso espectro de emissão. E vamos definir o máximo de emissão dele. Então tem ali 450, mais ou menos, 452. E nós vamos agora fazer um espectro de excitação. Para fazer a excitação, eu preciso clicar no M, espectro, excitação, next. Agora aqui eu vou dizer
qual é o comprimento de onda de estação que eu vi lá no espectro anterior, 452. E de onde a onde eu vou varrer. Então, 452, eu vou ter um harmônico ali em 226. Então, eu recomendo começar um pouco acima disso. Então, eu vou começar aqui em 250. E acima de 452 não faz sentido eu ir. Então, eu vou até 430. Então, eu vou fazer uma varredura desde o ultravioleta até o visível, para ver quais são os comprimentos de onda que vão resultar na emissão em 452. Na aba Detectors, aqui é um ponto bastante importante, habilito novamente as correções. E agora eu preciso habilitar uma outra correção, que é o sinal da fotomultiplicadora dividido pelo sinal da lâmpada. Por que eu preciso fazer isso? Se vocês lembrarem lá da lâmpada, na hora que eu calibrei, ela vinha com uma intensidade baixa, ela subia, depois ela tinha alguns picos e voltava a cair. Então, essa intensidade da lâmpada vai ser proporcional à emissão. Então, se eu não fizer uma normalização pela intensidade da lâmpada que está excitando esse material, eu vou ter uma interpretação errônea do meu espectro. Vocês vão ver isso aqui na prática. Então, por isso que eu preciso fazer essa correção aqui de S1C por R1. E, novamente, monitorar S1 para que não chegue na contagem de 2 milhões. Então aqui já está um pouco claro o que eu falei. Nota que no amarelo, essa primeira banda ela está bem mais baixa que a segunda. Essa banda ela está bem mais baixa do que essa, porque a intensidade da lâmpada ela é bem menor do que aqui nessa região. Então, se eu não fizer essa normalização, eu vou interpretar essa transição como muito mais intensa do que essa, quando não é verdade. Então, por isso que é importante fazer esse tipo de correção. Agora Alguma pergunta até aqui? não. Aí nesse caso eu considero que o máximo de 250. Então a estação estaria mais para lá ainda. Poderia colocar um filtro aqui para a gente ir desde 250, de 200, por exemplo. Então, aqui, vamos colocar o filtro. Eu vou colocar o filtro, eu estou lendo 453, eu vou colocar o filtro 350. Deixa eu pegar. Pega no tá, esses quadradinhos aqui são filtros de corte. Cada um deles eles estão dentro de um saquinho que tem um valor. Esse valor significa o comprimento de onda que ele está cortando. Então, esse aqui, 370, qualquer comprimento de onda abaixo de 370, ele não vai deixar passar para o monocromador de emissão. Não tem posição. Não tem posição, só aqui na... Não, pode ser de qualquer lado. Então eu posiciono ele aqui na emissão, porque agora, quando eu fizer a minha varredura, eu não preciso mais me preocupar com o sinal que vai gerar o harmônico aqui em 452. Então eu posso começar lá em 200 nanômetros sem problema. Aí vai passar. Quem mandou? Caraca, mano. Que lindo esses gráficos aqui. É interessante que vocês tenham ideia, lembrem mais ou menos do perfil do espectro da lâmpada, para ver
ver, assim, se a sua amostra tem sinal. Mas se você vê um espectro igual da lâmpada na sua amostra, provavelmente não tem. Eu suspeito aí que algo está A lâmpada é o mínimo, não é? A lâmpada sempre vai fazer diferença. Imagina só a amostra. Então agora a gente tem ali ferro metálico o ali. sinal em 250, que é a estação mais intensa, e o outro sinal em 350. Então, com o filtro, esse filtro permite que eu passe pelos harmônicos sem que eu tenha um sinal falso ali no meu espectro. Além disso, quando vocês estiverem trabalhando com sólidos, com pós, com filmes, o sólido ele tem um espalhamento de luz bem maior. Então ele corta até esse espalhamento de luz provocado pelo sólido. Então esses filtros são importantes para isso também. Tá? Então agora aqui a gente viu que a minha primeira medida de estação eu usei 350. Por que eu vi alguma coisa? Porque eu tenho excitações em 350. Porém, se eu quiser trabalhar com o máximo, eu preciso excitar aqui em 250. Então, quando vocês forem exibir um artigo, num congresso, em geral, é exibido os espectros de estação e emissão sempre nos máximos. Então, agora a gente pega o máximo e faz o espectro da mesma forma. Porém, lembre-se que eu tenho um filtro ali, emissão. Eu vou excitar em 250 agora. O meu filtro, ele está cortando em 370. Então, se eu começar abaixo de 370, eu não vou ver nada. Então, eu tenho que começar acima do filtro também. 380. E aí, o 250 daria um harmônico em 500 e o outro em 750. Porém, o filtro está barrando isso. A gente pode ir até 750. Eu esqueci de colocar o sinal. Então, como vocês podem ver, o sinal ele já está um pouco mais ruidoso. Mas por que isso? Porque a lâmpada não tem intensidade suficiente aqui nesse ponto. Por isso que o sinal acaba ficando mais ruidoso. Então eu poderia aumentar o tempo de integração para diminuir esse ruído, ou então realizar ciclos de medidas. 2, 3, somando ou fazendo a média para que esse ruído no espectro que vocês estão vendo diminua um pouco. Então agora a gente tem a emissão e a excitação desse material. Então já tem todos os espectros completos. Você pode montar aqui um gráfico, como vocês têm que exibir depois, num relatório, num artigo, mas eu recomendo vocês tirarem o dado daqui e levar para o Origin para fazer o tratamento. Tá? No Origin, vocês vão ter aqui embaixo 3 abas. A aba Graph, a aba Data, que é onde tem todos os seus dados. Então você sempre vai plotar essa coluna aqui, S1C/N1, e você tem as outras como referência. Então aqui você pode plotar, e é o que você vai fazer no Origin depois. E aí depois você adiciona o outro espectro. Além da aba Data, a gente tem a aba Note. Essa aba Note é bastante importante, porque ela vai dizer para vocês quais foram as condições experimentais que vocês usaram. Então lá eu tenho o número de pontos,
o tempo de integração que eu usei, qual foi a faixa do monocromador que eu li, onde que estava a emissão. Então todas essas informações estão ali. Aqui no experimento, um outro ponto que eu acabei esquecendo, Data Identifier. Aqui você coloca o nome da sua amostra. Esse campo ele não interfere em nada na medida, é só para você identificar. Porém, nesse campo não pode ter caracteres especiais. Você não pode, se está fazendo um for shell, por exemplo, você não vai colocar um arroba lá indicando quais são as coberturas. Mas, na aba comment, aí aqui você é livre para colocar o que você quiser. Então, um detalhe da síntese, alguma coisa, você pode colocar aqui na aba comment. Alguma dúvida a respeito de extração e emissão? Quer perguntar? Na prática, as dúvidas vão aparecer, não está rolando. Tem uma pergunta boba nesse contexto que a gente sempre faz. Qual que é a diferença entre uma absorção e uma excitação? A gente está falando de excitação e emissão aqui. Como a absorção se diferencia de uma excitação? Emissão é uma resposta, né? A explicação. Não, como é? Porque a emissão é sempre uma resposta da explicação. Não, mas a pergunta é qual a diferença entre excitação e absorção? Absorção. Porque elas podem parecer a mesma coisa, né? O espectro de absorção ele é sempre igual ao espectro de excitação, ou vice-versa? Boa pergunta. Aqui a gente não vai responder. Não, claro. A natureza da medida, né? Por exemplo, você está vendo a luz está sendo absorvida para gerar uma emissão em um ponto que você está monitorando. Então, esse é o espectro de excitação. A absorção é o logaritmo da intensidade por intensidade da emissão. Exatamente. Você não está monitorando um ponto fixo, que eu quero ver qual a região do espectro que maximiza a emissão em 500 nanômetros. Então, esse é um espectro de excitação. O aspecto de absorção não envolve a excitação. A grosso modo, a gente define como excitação são absorções que resultam em emissão. Toda excitação é uma absorção, porém nem toda absorção é uma excitação. Porque tem luz que é absorvida, mas não resulta em uma emissão. E esse equipamento ele monitora sempre a emissão. Né? Então você sempre vai olhar, mesmo que você esteja fazendo o espectro de excitação, que seriam as absorções, ele está olhando o que está emitindo. É sempre o produto ou objeto de interesse. Isso se diferencia, né, de um equipamento que mede absorbância, por exemplo. Mas é bom acrescentar que é uma tecnologia exclusiva da Roliva, que nesse equipamento você também consegue conectar um detector de absorbância. Então você consegue fazer as duas medidas, na verdade as três medidas: a absorção, a excitação e a emissão. Nesse equipamento. Não, você precisa do acessório, mas a Roliva permite isso. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, a gente entendeu claramente que quando a gente normaliza pelo R, nós estamos levando em consideração que a lâmpada tem mais intensidade invisível que o ultravioleta, por exemplo. Por que a gente só faz isso no espectro de excitação e não no espectro de emissão? Porque na emissão você está fixo em um único ponto. Então você não está mudando a lâmpada de posição. Então ela já assim, entendi. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Agora, mas se você tiver fazendo. se você fizer, não vai ter problema também. Se você pegar esse. Não, então é isso que eu ia dizer. Se eu quero comparar uma medida de hoje com uma medida daqui 6 meses, a lâmpada já não está mais na mesma intensidade. Então eu recomendo que você normalize pela lâmpada. Porque aí eu estou garantindo também a normalização do espectro ali pela condição do instrumento. Tá? Então, na hora que eu estou fazendo aqui eu estou só uma emissão. Eu posso aqui habilitar o R1 também e fazer a mesma coisa, S1C dividido por R1. E aí eu adiciono aqui. E aí eu vou estar nessa fórmula que ele está exibindo aqui, eu vou estar normalizando. Então, à medida que eu fizer hoje e a que eu fizer daqui um ano desse equipamento, vai ser semelhante. Não digo que vai ser o mesmo valor, porque tem toda a diferença e tal, mas é para ser muito próximo.
Como você faz na dúvida, quando Como se eu estivesse pegando e fazendo um branco, tirando o espectro da questão do lâmpada. usuário é colocar tudo. Você já vai fazer, você já vai gastar ao mesmo tempo, os dados vão estar lá, você pode não usar, você pode precisar deles daqui a um ano, daqui, sei lá, você vai começar o doutorado e vai terminar daqui a 4 anos. Né? Então você pode precisar dessas medidas. Então, eu recomendaria, por mim, a título também, você já obtém todos, né? Obtém o S1, obtém o S1C, o R1 e o S1C sobre o R1. Então é um conjunto de dados. O máximo que ele põe, se você não usar, está lá. Exato. Ou mesmo que você não obtenha o S1C, Os arquivos o S1C por R1, se você tiver o R1, você calcula, né? Exato. Dá para dividir, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acabei de obter a resposta, mas acho que vale a pena mostrar que é o seguinte. Quando você botou o filtro, né? Você está pondo o filtro ali antes do detetor de emissão. E você botou o filtro 375. E aí, isso permitiu fazer varreduras para baixo do harmônico e para cima também. Eu fiquei pensando, pô, mas por que ele está cortando para cima? Se ele é 375, o harmônico estaria em 500. E você eliminou 250, então 500 não vai Ele que vai gerar. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, também era uma dúvida muito grande na minha cabeça. Pô, como é que eu estou cortando o outro que está lá para cima? Mas não, quem está gerando é o que está para baixo. O fundamental é 250. Então, o primeiro harmônico não vai existir, o segundo, o terceiro. Exato. Às vezes acontece, por exemplo, aqui eu estou em 370. Se eu estivesse citando em 360, pode ser que eu visse um sinalzinho em 720, porque eu estou muito próximo do filtro. Então, nesse caso, eu deveria usar um 399 ou 450, para ficar um pouco mais distante do que eu quero cortar. E o quão próximo da estação a gente pode ir? Depende da fenda ou não? Depende da A fenda. maioria usa 10, 15 nanômetros. Aqui com 1 nanômetro de fenda, eu acho que eu consigo chegar até uns 3. 3 nanômetros. Por exemplo, eu não sei desse aqui o quanto que eu chegaria, mas por exemplo, eu poderia começar aqui, por exemplo, em 255. Talvez você pegue a caída da lâmpada e depois começa o espectro. O operador só tem que saber que aquele início E aí vai estar diretamente relacionado com a fenda. Então, quanto mais aberta a fenda, maior vai ser essa luz, esse rabo de luz que está passando. E aí eu tenho que ir cada vez mais para frente. É que aqui a gente tem um monotomador simples, mas no outro equipamento, acho que você conhece o Fluorode 3, que é um monotomador duplo. Aí você consegue ficar mais perto, porque ele consegue definir melhor o comprimento de onda. E eu até fazer essa pergunta, o outro é bem maiorzão do que o Fluoromax, só que esse é bem mais moderno. Provavelmente esse é muito mais avançado do que o Fluoromax. É basicamente a mesma coisa dos dois. Se você pegar um Fluorode 3 com um monotomador simples, a única diferença vai ser a lâmpada. Que a lâmpada do Fluorode 3 é uma de 450, aqui é uma de 150. Então essa vai ser basicamente a única diferença. Aí no Fluorode 3 ele vai ter mais resolução do que o dos monotomadores duplos. Mas o Fluorode 3 já não existe mais também. Aí tem um outro que chama Fluorode QM, que é uma fusão que a Oliva comprou a PTI. Então é a fusão do Fluorode 3 com o Quantum Master da PTI, que aí gerou esse Fluorode QM. Aí ele tem Qual que é esse cara aqui? Geralmente eles são muito mais intensos que a banda original. Então, se você tem um harmônico e ele aparece, ele tem uma densidade muito maior que pode saturar o detector e danificando ele aos poucos. Então é importante ter isso em mente na hora de fazer as medidas, ou usando o filtro, ou cortando o seu espectro, parando ele antes, ou começando depois, para evitar justamente uma densidade muito alta inesperada. Você não sabe onde ele está. Aí, não sabe. Você não conhece muito bem sua amostra, você não sabe onde está o poderia estar esses harmônicos. Não, mas o harmônico ele sempre vai ser dependente da estação e da emissão. Que você não vai saber onde está a estação e a emissão. E aí a gente vai para ela agora. Então, se você não tem aquela lâmpada que eu falei, você não sabe onde está a estação e emissão, você pode fazer aqui no 3D.
que é esse bendito 3D? É uma varredura de forma simultânea dos comprimentos de onda de excitação e dos comprimentos de onda de emissão. Então, o que o equipamento vai fazer? Deixa eu tirar o filtro aqui, que a gente não vai precisar dele agora. Então, ele vai excitar em um ponto, então ali, no que está na tela, ele vai excitar em 300 e ele vai ler de 300 a 500. Aí, o próximo ponto, ele vai para 304 e vai ler de 300 a 500 de novo. E isso ele vai formar uma matriz, onde em uma direção eu tenho os comprimentos de onda de excitação e na outra direção eu tenho os comprimentos de onda de emissão. Então eu tenho a caracterização total da minha molécula ali em excitação e emissão. Então aqui, só para não tomar muito tempo, eu vou fazer uma varredura de 300 a 400, aqui tá bom, eu vou colocar 5. E a emissão eu vou de 450 a 600. E também eu vou colocar um incremento alto, mas depois aí eu mostro como você vai refinando isso aqui depois. Então, a primeira medida, eu recomendo você fazer com incrementos altos, para que você tenha uma ideia da região de onde serão os máximos. E depois, se você quiser refinar essa matriz, você volta e diminui esse incremento. Na primeira medida ele vai dar em cima do harmônico. Então, aí agora aqui eu tenho Mask First Order Relay e Mask Second Order Relay. Não significa que ele não varie, mas o software vai mascarar esses harmônicos do espectro. Então, aí eu preciso marcar as duas opções e aí ele pede aqui a soma das slits. Então eu tenho slit 1 e 1, eu vou colocar aqui 2. E agora, em detectors, eu vou habilitar as correções. E aqui é importante, como eu vou estar variando a lâmpada também, S1C dividido por R1. Porque eu vou estar variando todo mundo, tanto a excitação quanto a emissão. E aqui, eu vou diminuir o tempo só para que a medida fique mais rápida. E a gente vai executar. Então ele vai fazendo as medidas aí e vai mostrando todas elas. Aí eu perdi a onda, 450 nossa. Vou começar um pouco antes. Essa é uma medida que para uma amostra com sinal baixo, ela demora bastante. Sim, porque aí você vai ter que aumentar o tempo de integração, e se você quiser. Aqui, nesse caso, eu nem falaria em resolução, porque essa seria mais uma medida qualitativa. Se você quiser fazer essa matriz com alta resolução, aí já tem outros equipamentos que seriam mais recomendáveis, como por exemplo o Apollo, ele tem uma CCD. Então ele já lê o espectro inteiro de uma ultravioleta. Então ele só vai fazer uma varredura da excitação. Uma dor de excitação vai varrendo passo a passo, enquanto que a CCD só vai tirando fotos do espectro. E aí você tem essa aqui, essa tecnologia AT. Ele é absorção, transmissão, excitation e emission.